Fala, meu querido aluno! Hoje vamos falar sobre quadriláteros. Um pouquinho sobre sobre características de alguns quadriláteros e na resolução de alguns exemplos, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, quadriláteros, a gente entende que é um polígono, né? Que nós já comentamos aí em outras aulas, que possui quatro. Deixa eu só apagar bem aqui. Possui quatro lados, tá bom? Possui quatro ângulos, possui quatro vértices, né? E assim por diante. Bom, nós vamos dividir os quadriláteros em três tipos. Só que hoje eu vou falar sobre dois, são os mais importantes. Os paralelogramos, os trapézios e tem os quadriláteros notáveis, né? Vamos dar ênfase nos paralelogramos e nos trapézios, tá bom? São os que mais caem. Ou seja, tem quadriláteros que não se encaixam no perfil que nós vamos falar aqui. Mas se tem quatro lados, são quadriláteros. Bom, características importantes dos paralelogramos. Anota aí, hein? Primeiro, isso aqui é importantíssimo. Todos os lados opostos, eles são paralelos. Todos os lados opostos, eles são paralelos, ou seja, são dois segmentos de reta que não se tocam, tá? Exemplo, o paralelogramo, que é esse aqui é o paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse. E são paralelos, são iguais, né? Medidas iguais. Já esse lado aqui, ó, um tracinho, ele é paralelo a esse outro, um tracinho. Medidas iguais, tá bom? Então, característica importante, todos os lados opostos de qualquer paralelogramo, eles são paralelos, né? Esses lados opostos, eles são iguais. Isso aqui é dos tipos de paralelogramos. Temos quatro tipos de paralelogramos. O primeiro é o próprio paralelogramo, que é a primeira figura aqui, certo? A segunda figura é o quadrado, todos os lados congruentes. Congruentes quer dizer lados com medidas iguais, tá? E o quadrado tem aquela parte importante, né? Cada ângulo mede 90 graus, ou seja, os quatro ângulos medem 90 graus, importante falar isso. Na figura 3 eu tenho o retângulo, também lados opostos, ó, esse lado é oposto a esse, é igual. E esse lado aqui é oposto a esse também, esses dois lados são iguais. Eles são opostos e eles são paralelos porque eles nunca vão se tocar, tá bom? E eu tenho a figura 4, que daqui a pouco vamos falar mais sobre ela, que é o losango. O losango é legal porque ele, assim como o quadrado, ele tem os quatro lados congruentes, ou seja, medidas iguais. Diferente do quadrado, o losango não tem os quatro ângulos iguais, tá bom? Enquanto o quadrado tem quatro ângulos iguais, o losango não tem quatro ângulos iguais. Então, essa é a principal característica dos paralelogramos, que são os lados opostos, que são paralelos e ainda são iguais, tá bom? Vamos já falar aqui sobre outras características aí de alguns deles. Tá? Por exemplo, quando você pega a diagonal, pessoal, o que é diagonal? Diagonal é quando você liga de um vértice para outro, ó, certo? Ó, elas são diagonais. No caso aqui do retângulo, eles não formam 90 graus aqui, tá? Eles se encontram aqui, ó. E aí você observa que essas diagonais, elas são congruentes, medidas iguais, ó. Se eu puxar no quadrado também, ó, aqui. E aqui, ó, as diagonais, elas são iguais, tá bom? Já no losango, as diagonais já são diferentes, tá bom? Vamos já falar um pouquinho sobre o losango, tá? Então, atenção para o quadrado, para o retângulo, que são os mais simples. Quando cai, não pode errar, beleza? Vamos lá, então. Vou descendo aqui.
trapézios. Tem 3 tipos de trapézios. Eu coloquei só 2. Nós temos primeiro, o número 1 aqui, ó, é o trapézio isósceles. Anota aí, ó. Trapézio e isósceles. Sabe por que é trapézio isósceles? Esses ângulos aqui da base, ó. Você lembra que lá em triângulo isósceles, você tem 2 ângulos congruentes, 2 ângulos iguais. E aqui no trapézio isósceles, os ângulos aqui da base, ó, eu estou pintando da mesma cor para mostrar que são medidas iguais, tá? Ó, os ângulos da base eles são iguais. Então, os 2 ângulos que eu pintei de preto eles são iguais entre si. E os 2 ângulos que eu pintei de vermelho também são iguais entre si. Exemplo. Vamos supor que aqui seja 50 graus. 50 aqui, então aqui também é 50. Atenção, atenção. Você sabia que... Lembra que todo quadrilátero a soma dá 180? Ou todo quadrilátero a soma dos ângulos internos dá 360? Aqui é um quadrilátero. E aí você lembra também que se aqui é 50, esse ângulo aqui, ó, é 130. Por que, professor? Porque a soma desses 2 ângulos aqui, ó, tem que dar 180. Ó, aqui também tem que ser 130. 130 mais 50, 180. 130 mais 50, 180. Juntando 180 mais 180, 360. Olha só que lindo, tá? Então, você pode somar esses dois aqui, a gente chama de ângulos consecutivos, né? Um vem depois do outro, a soma dele dá 180, tá? Agora, o somatório dos 4 ângulos tem que dar sempre 360. E sabe o que é interessante? Esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, ó. São 2 lados que não são paralelos, eles não são paralelos, mas têm medidas iguais, tá bom? Então, esses 2 lados não paralelos, eles têm medidas iguais. Não paralelos quer dizer que eles vão se encontrar. Ó. Em algum momento eles vão se encontrar. Já os lados que são paralelos, eles não são iguais. Percebe? Ó? Essa base menor é menor do que a base maior. Aqui é a base menor e aqui é a base maior. Tá bom? Então, esse lado de cima e de baixo, eles são paralelos, são, mas não são congruentes, não são iguais. Não tem a mesma medidas. Tá bom? É uma característica importante do trapézio. Então, vou anotar aqui, ó. O trapézio ele possui um par de lados paralelos, tá? E esse par que eles possuem, só possui um par de lados paralelos, par porque são 2, tá? A de cima aqui, a de cima aqui e a de baixo, tá bom? Eles formam um par de lados paralelos. O que tem 2 pares são os paralelogramos, que a gente falou aqui, ó. Ó, paralelogramo, o quadrado, o retângulo e ilusão. Eles têm 2 pares e tem todos os lados opostos paralelos, não são iguais. Já no trapézio, você tem apenas um par de lados paralelos, tranquilo? E os pares que não são paralelos, eles sim são iguais. Loucura, né? Esse trapézio aqui, ele tem 2 ângulos de 90, 2 ângulos retos. Então, o nome dele é trapézio retângulo. Beleza? Trapézio retângulo, retângulo vem do ângulo reto, né? Então, 2 ângulos retos. Tá bom? Tranquilo? Então, do trapézio retângulo, de início você precisa saber que ele possui 2 ângulos retos. E tem o trapézio escaleno, que é tudo diferente. Os lados são diferentes, os ângulos são diferentes, é aquele diferentão, quer ser diferente de todo mundo, tá bom? E finalizando nossa aula, o losango. O losango, turma, deixa eu voltar bem aqui. O losango, ele tem algumas características importantes. Além dele ter lados congruentes, lados opostos iguais, as diagonais dele ó, não são do mesmo tamanho, tá? Mas elas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares.
elas são perpendiculares, ou seja, são aquelas retas que formam 90 graus entre si. É uma característica importante do losango, tá bom? As diagonais elas se cruzam formando 90 graus. E finalizando, tá? Outra informação importante lá dos paralelogramas, tá? Todos os paralelogramas eles têm, turma, essa característica aqui que é muito importante, tá? Que os ângulos, lembra que os lados opostos são iguais? Os ângulos opostos também são iguais. Os ângulos opostos também são iguais. Anota isso aí, ó. Ó, vou voltar bem aqui, ó, como faz sentido, ó. Aqui é 90 graus, aqui é 90, são opostos, são iguais. Entendeu? E no losango não seria diferente, ó. Esse ângulo aqui de cima, o A, é igual ao ângulo C. E o ângulo D é igual a B. Por isso que eu coloquei essa questão aqui para a gente resolver, tá bom? Então, vamos resolver. Lembrando, vamos usar essa teoria, que os ângulos opostos são iguais. Vamos lá. Eu vou pegar o ângulo D e B que são iguais. Ó. 10x menos 5 vai virar uma equação. É igual a 3x mais 9. 10x menos 3x é igual a 9 mais 5. Aqui vai dar 7x igual a 14. Logo, 14 dividido por 7, nós temos x igual a 2. Beleza? Tá de boa aí? Então, x é igual a 2. Ó. Já vou apagando aqui, ó, e vou colocando aqui o valor de x, que é 2. Agora pede para encontrar o valor de A, B, C e D. Tá? Bom, para encontrar o ângulo A, B, C e D, eu preciso primeiro encontrar o ângulo B, que é igual a D. Quer ver? Olha o que vai acontecer. O ângulo B, deixa eu botar aqui a cor. O ângulo B, ele é 3x mais 9. Confirma, produção? Confirmado. Então, o ângulo B vai ser 3 vezes o valor de x que nós encontramos, que foi 2, né? Tá aqui, ó. 2. 3 vezes 2 mais 9. Logo, o ângulo B vai ser 6, ó, mais 9. E o ângulo B é igual a 15 graus. Tranquilo? Tá? O ângulo B é igual a 15 graus. Lembra que B é igual ao ângulo D? Então, e o ângulo D também é igual a 15 graus. Pronto. Já encontramos B e D. Deixa eu apagar aqui. B e D. Vamos colocar as respostas. B deu 15 e o D também deu 15, porque eles são iguais, né? São iguais. E agora, professor, para encontrar o A e o ângulo C. De novo, lembra que nós comentamos? Os ângulos consecutivos nos quadriláteros, eles são a soma deles dá 180. Ou seja, o ângulo D mais o ângulo A tem que dar 180. E depois o ângulo B mais o ângulo C, que são consecutivos um depois do outro, também a soma dá 180. Beleza? Já sabemos dessa teoria. Então, se eu sei o ângulo B, eu sei quanto vale o ângulo A, porque a soma deles dá 180. Certo? Então, deixa eu descer aqui. Vamos lá. Então, deixa eu só afirmar aqui. O ângulo A mais B tem que dar 180. O ângulo A mais o ângulo B são consecutivos. Obrigatoriamente tem que dar 180. Bom, já sei que B é 15. Se B é 15, eu vou pegar o 180 menos o 15 que eu já tenho. Logo, o ângulo A é igual a 180 menos 15, nada mais é do que 165 graus, meu povo. Fechamos? Tranquilo? Porque 165 mais 15 é igual a 180. Então, eu vou apagar aqui. Eu vou colocar o ângulo A e o ângulo C que estavam faltando. 165.
165 graus aqui, 165 graus ali. Tranquilo, meu povo? Fechamos, então, a nossa mega aula de hoje. Faça todas as suas anotações aí, tá bom? E fim. Até a próxima e